Hoje nós vamos falar de melasma, uma mancha na pele que incomoda demais. E quem vai conversar com a gente agora é a dermatologista Caroline Baima. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, como eu já disse, incomoda muito, né? Principalmente quando ela surge nas mulheres. Como é que a gente pode identificar essa mancha? Porque, na verdade, várias outras manchas também costumam, não é, aparecer na pele. Como identificar o melasma? Então, o melasma ele costuma aparecer principalmente na face, então é uma manchinha escura, normalmente irregular, e ele tende, como você falou, a ser mais frequente nas mulheres porque o fator hormonal é um dos fatores envolvidos na doença. Então, é muito comum que as mulheres identifiquem o melasma durante a gravidez. É uma das queixas principais, é um dos períodos onde mais ela surge. Então, quando a pessoa percebe uma mancha, geralmente ela acomete essa região do dorso do nariz, bochechas, aqui em cima do lábio, aí provavelmente, né, é o melasma, e aí ela precisa procurar um dermatologista para realmente fazer a confirmação, né, do diagnóstico. Mas também pode aparecer nos homens. Pode aparecer nos homens, mas como eles não têm esses hormônios femininos que participam da doença, ela é bem menos frequente nos homens, mas pode sim. Muita gente fica meio assustado e faz uma certa semelhança, associação ao câncer de pele. Tem alguma coisa a ver, doutora? Não. O melasma ele não predispõe a câncer, ele não é considerado uma doença pré-cancerígena, só que como ele é uma mancha acastanhada normalmente, existe um tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que pode surgir de uma mancha acastanhada. Então, o que a gente orienta é que a pessoa identifique se é uma mancha que tem mais de uma cor, ou se é uma mancha que está crescendo muito, que está sangrando. Aí esses sim são alguns sinais de alerta para o câncer. E aí, por isso a importância de procurar o médico para conseguir confirmar qual o diagnóstico. A senhora falou agora há pouco alguns pontos, principalmente no rosto, onde o melasma pode aparecer. Mas em outras partes do corpo também é comum? Não é comum, mas pode acontecer, principalmente aqui nos antebraços e na região do colo, que a gente chama de melasma extrafacial. Mas ele é bem menos frequente do que o facial. Quando a pessoa ela vai ao dermatologista, ele costuma passar alguns tipos de ácido, inclusive eu acredito que dependendo do grau, né, da gravidade da mancha. Resolve? Então, resolve, mas o melasma, ele infelizmente não tem cura ainda, então é uma doença crônica. A gente sempre orienta isso para o paciente, que ele vai precisar fazer o acompanhamento, é um acompanhamento prolongado, e que acima de tudo, como é uma doença causada principalmente pela radiação ultravioleta, o uso do protetor solar é o principal aliado, né, no tratamento da doença. Então o paciente precisa sempre ser consciente de que ele precisa evitar o sol, tanto usando protetor solar, como também de formas físicas, né? Usando chapéu, andando na sombra, tudo que ele puder fazer para evitar o sol é importante. E, inclusive, evitar também, usar o protetor solar também em ambientes fechados, porque a luz de um ambiente, a luz visível, ela também já se sabe ser uma causa de piora da doença ou de recidiva da doença. Por exemplo, onde a gente está agora aqui no estúdio, onde há muita luz, sem a proteção do protetor solar, no caso, isso pode prejudicar? Pode sim. Então, por isso que a gente sempre orienta aos pacientes que devem ter o hábito de usar protetor solar durante todo o dia. Porque sempre a gente está exposto à luz, né? Hoje em dia, muitas pessoas trabalham no computador, essa luz visível, ela também causa as manchas. Agora, por conta do nosso sol, que é muito quente, de uma forma geral, a gente já deve evitá-lo, né? Mas quando se faz o uso do ácido, é praticamente impossível não se expor ao sol, até porque quando você está, principalmente no período BR-Obrol, quando você está na sombra, digamos assim, o vapor, ele já incomoda bastante, né? É recomendável aqui para o nosso clima o uso desses tipos de ácido? Então, o que a gente normalmente faz é uma adaptação do tratamento. É possível sim usar os ácidos, mas em geral a gente usa ácidos mais fortes no primeiro semestre, né, quando a gente está num clima mais ameno. E no BR-Obrol, geralmente a gente usa ácidos mais leves, digamos assim, para que justamente não ocorra essa irritação muito grande por conta do sol. O melasma, ele se divide em vários tipos, doutora? Sim, tem algumas divisões, tanto pela localização, né, como eu falei, ele pode ser centrofacial, pode ser mais na região aqui do queixo, e aí a gente divide assim, e também pela profundidade do pigmento na pele, né? O melasma ele pode ser epidérmico, quando ele está mais superficial, o pigmento, ou dérmico, quando ele está na camada mais profunda da pele. E aí ele sendo dérmico, ele é mais difícil, né, digamos, de tratar. E ele pode ainda ser misto, né, quando tem pigmento nas duas camadas da pele.
Como parte do tratamento, o peeling também é indicado e qual é o grau de resolutividade dele? Então, os peelings, eles são recomendados sim, mas devem ser peelings superficiais, porque os pacientes que têm melasma, eles têm a pele mais sensível. Então, se você faz um peeling muito agressivo e aí ele irrita muito, fica muito vermelho, essa inflamação excessiva, ela pode gerar uma piora da mancha. Então, tem que ser feito com muita parcimônia, muito cuidado, para que acabe melhorando e não piorando. E aí, além dos peelings, a gente também tem outras coisas, né? Existem hoje lasers específicos para tratar mancha, que também são bons aliados, mas sempre com muito cuidado para que o procedimento que você vai fazer para ajudar não acabe piorando. Uma das dúvidas de quem tem o melasma, principalmente no caso das mulheres, é com o uso da maquiagem. Pode usar normalmente? Tem alguma recomendação especial? Não, a maquiagem ela pode ser usada, inclusive faz parte do tratamento, né, o que a gente chama de camuflagem da mancha. Isso acaba trazendo uma melhora, né, na autoestima da paciente, porque ela consegue disfarçar aquela mancha. Então, ela pode utilizar sim, não tem nenhuma restrição. A restrição varia mais de acordo com o tipo de pele da pessoa, né? Se é uma pessoa que tem a pele mais oleosa, se tem uma pele mais seca, aí o dermatologista orienta dependendo do tipo de pele. Ok, doutora, para a gente encerrar, só aquelas dicas rapidinho para evitar o melasma. Quem tem, evitar novas manchas e para quem não tem, evitar. Então, o principal é o uso do protetor solar. É isso que a gente orienta sempre, evitar o sol, usar o protetor solar diariamente, fazer disso um hábito, né, na sua vida, principalmente as mulheres que tomam anticoncepcionais, as mulheres que estão gestantes, porque o uso do anticoncepcional ou a gestação são períodos onde ela vai estar mais predisposta a ter as manchas. Então, essa é a principal dica, usar muito protetor solar para evitar o aparecimento e para as pessoas que já têm para evitar a piora. Ok, doutora, essas dicas são preciosíssimas, principalmente para a gente que é mulher. Muito obrigada pela sua vinda e um ótimo dia. Para vocês também, obrigada.